Fala amigos do Tio Canada, sejam bem-vindos a mais esse vídeo da série Vida Canadense. E hoje a gente vai conversar sobre um benefício que o governo canadense dá para quem quer fazer uma poupança para colocar o filho na faculdade, né? Ao meu lado aqui está o Daniel Souza, que trabalha com finanças aqui no Canadá, né? Já trabalhava no Brasil, tem muita experiência nesse segmento aí. Inclusive a gente já gravou um vídeo a respeito de construção de crédito aqui no Canadá, vou deixar até o vídeo aí para você assistir depois desse, que é um vídeo muito importante, né? E a gente vai conversar de como conseguir juntar esse dinheiro, pegar esse benefício do governo para que a gente possa colocar os nossos filhos na faculdade, né? Tenho certeza que você não quer perder esse benefício porque ele é generoso, sim. O governo canadense é generoso, muito organizado, então a gente vai bater um papo aqui nesse vídeo. Bora lá? Vambora! Que tal tirar o Plano Canadá do papel? Antes de começar esse vídeo, quero apenas relembrar que o Tio Canada tem uma parceria com a Go North Consultoria de Imigração. E se assim como nós, você tem aí o sonho de morar aqui no Canadá, mas primeiro precisa entender quais são as possibilidades que você tem, se é através de estudo, se é através de trabalho, ou quem sabe se você consegue migrar direto do Brasil, recomendo que você entre em contato com eles. Vou deixar aqui o e-mail, tiocanada@gonorthsa.com. Eles têm um time de consultores licenciados extremamente qualificados que vão te dar todo o suporte. Além disso, eles trabalham com a aplicação de todos os tipos de vistos, extensões, mudanças de status. Aqui na descrição de vídeo vai ter mais informações dos serviços que eles oferecem. Tenho certeza que esse vai ser um ótimo pontapé aí inicial para o seu projeto, além de você estar apoiando aí o nosso trabalho. Mas peraí, antes de continuar esse vídeo, já deixa aquele like aí, ó, vai ali, ó, tá ali o joinha, dá uma esmagada no like, isso super ajuda o vídeo aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito, esse canal aqui tem assuntos diversos que vai te ajudar aí no seu Plano Canadá, a entender tudo sobre a vida aqui, se puder já vai deixando uma mensagem ali no corpo do vídeo ali, só para dar aquela favorecida. Daniel, se apresente aqui para os nossos amigos, eu imagino que eles já te conhecem, já assistiram aquele vídeo, se eles fizeram a lição de casa, né? Se não fizeram, eles vão assistir lá, me fale um pouquinho de você, de onde você veio, a sua expertise aí, para o pessoal entender um pouquinho. Olá, Joel e amigos do Tio Canada, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Eu gosto muito de falar de finanças, né? Que não só por formação, né? Fiz faculdade de administração, depois de contabilidade, MBA de finanças, né? É um assunto que eu gosto de estudar muito, né? E praticar também, né? Nas nossas finanças pessoais, né? Investimentos, e também trabalho nessa área, né? Trabalho mais com finanças empresariais, né? No caso, organizações sem fins lucrativos, já tive passagem por governos, e áreas correlatas, mas sempre com um olhar para essa área administrativa que eu gosto muito. Então, e outra coisa que me dá muito prazer aqui estar falando com vocês, né, pessoas que ou estão aqui no Canadá já, ou estão sonhando em vir para o Canadá, né, e querem conhecer essa parte, né, o que o governo pode oferecer para você aqui como benefício, né, como você pode te ajudar a você investir melhor, né, e construir um futuro melhor e ajudar o próprio país, né, o Canadá a construir um futuro. Com certeza. Conjunto, você está aqui desde 2015. 2015, Veio com 3 filhas, com a esposa. Filhas, a esposa, Jamine, né? E as 3 pessoal, crianças. vocês já devem conhecer a Jamine. A Jamine e o Daniel, os dois têm um Instagram que é o Canadá Simplificado. Sigam aí, é um Instagram repleto de informações para vocês que estão vindo, estão no planejamento, querem entender tudo isso, a parte tributária, imposto de renda, como acessar benefícios, como pagar menos impostos. Enfim, é muito legal. O Daniel, sempre quando eu preciso de algum conselho na área financeira, eu venho falar com ele, né? A gente está aqui em Alberta, aliás, por influência dele, ele veio antes com a família, ele é primo da minha cunhada, então a gente se considera primos aqui praticamente, a família, a gente precisa ir aumentando a família aqui, então é primo. Exatamente. E a gente sempre está conversando, né? E nesse caso agora, como a gente tem uma criança pequena, o Joshua, que está com 7 meses, né? A gente estava conversando aqui, tentando entender quais os benefícios que a gente pode acessar, que a gente tem direito, que ele tem direito, e esse que a gente vai falar hoje é muito importante, né? Então o Daniel explicou para mim, eu falei, calma, vamos gravar um vídeo, porque eu acho que praticamente, sei lá, um percentual muito grande do meu público que vem para cá quer fazer a família por aqui, quer ter filhos, passou por uma fase muito complicada de juntar dinheiro, muitos, independente se veio para o college ou direto, né, com o PR do Brasil, acho que foi o seu caso, precisou fazer uma comprovação financeira,
Quem precisou fazer o college, acho que doeu um pouquinho mais no bolso, alguns Sim. vendem imóvel, faz junto dinheiro do jeito que dá. Então chega aqui no Canadá, quer construir uma história agora, ter um planejamento, quer que as coisas sejam melhor para os filhos, para as próximas gerações, né? Então essa conversa aqui a gente vai abordar isso aí. Então vamos pro assunto. Bora. Cara, então é verdade que a gente pode pagar uma faculdade para os nossos filhos aí, pagar 50, 100 dólares por mês e garantir aí que eles possam ter acesso a uma educação de qualidade? Explica isso pra gente Sim, aí, explica sim. o que é isso, Então, o nome vamos falar, disso. vamos lá. Até uma introdução pro pessoal, né, que está nos assistindo, né? No Brasil existe, por exemplo, faculdade pública, né, 100% pública, o governo 100% subsidia, né? Pago com ICMS, não é? São os impostos, né? Por exemplo, a universidade estadual é com ICMS, né? Tá, Eu acho que assim, são os impostos estaduais, né? Que acabam ajudando, né? As federais, o governo subsidia o governo federal, né? Aqui no Canadá, a educação ela é mais voltada pelas províncias, né? E em todas as províncias, né, com algumas variações de preço, lógico que você tem as faculdades, elas recebem o auxílio, né, do governo, mas você tem que pagar, independente de você já ser um cidadão, um residente permanente, você também paga. Eu acho que paga um valor muito mais interessante, né? Que nem, por exemplo, vocês... Eu paguei full, completo. O meu curso, ele custou 33 mil dólares canadenses, né? O valor total que... Eu já expliquei como que eu consegui pagar, mas para um aluno que é residente permanente ou cidadão, né? Que eles chamam doméstico, aluno doméstico, é coisa de 1/3, metade, depende da instituição, né? Então é muito mais baixo, mas ainda é alto. É um valor. Então, isso que a gente está explicando, que realmente todo mundo vai ter que pagar para fazer faculdade, independente de já ser cidadão, né? E não vai ter vestibular, cursinho para faculdade. Né? Cara, o problema disso é que acaba separando, né? Tem gente que não vai ter acesso às melhores faculdades, não tem, sei lá. São sistemas né? diferentes, sistema né? Mas aqui também eu gosto do sistema daqui. A pessoa pode buscar ensino técnico, né? Muitas vezes, né? Ela tem uma remuneração até muitas vezes superior a quem fez ensino faculdade, né? Então é uma coisa que também os canadenses às vezes ficam na dúvida, né, no que fazer em relação a isso. Então explica o que é isso aí. Mas vamos lá, então. Então, sabendo que todo mundo vai ter que pagar para ir para a faculdade aqui, o governo do Canadá, ele abriu uma política que eu acho muito inteligente, que é ajudar os pais a guardarem dinheiro para mandar os seus filhos para a faculdade. Em vez de, por exemplo, chegar o jovem, ele vai para a faculdade, ele precisa pagar um valor, né, vamos supor, seja 10 mil dólares por ano, só de tuition, sem contar livros e tudo mais, e ele muitas vezes tem que pegar um empréstimo estudantil para isso, né? Empréstimo estudantil é aquela coisa que vai por anos, né? No Brasil até existe, por exemplo, o FIES, né? E coisas muitos amigos meus estão pagando FIES ainda. Vão levar anos para quitar a dívida. E acontece, por exemplo, nos Estados Unidos até é um problema nacional. Até hoje em dia, eleição presidencial se debate isso, né? Que é o problema de débito estudantil que existe nos Estados Unidos. Claro, o ensino é mais caro ainda e tudo mais, né? Então, aqui no Canadá, para evitar isso, o governo ele estabeleceu uma coisa que se chama RESP, né? Que é Registered Educational Savings Plan. Que ela, na verdade, ela é uma conta. Ela é uma conta que você pode investir lá, seja em fundos de investimento, seja de renda variável, renda fixa, comprar ações, ou deixar só como se fosse uma espécie de uma poupança. É isso, né? Que eu ia falar. Posso ter na minha mente que é tipo uma poupança? Eu sei que é diferente. A ideia é que você poupe dinheiro. Então, exatamente, poupança, pode chamar de poupança, né? Que você pode colocar diversos tipos de investimentos nessa poupança, né? Não só para o Brasil, uma poupança de renda fixa, né? E essa conta, ela serve para você simplesmente planejar para isso. Desde o momento, né, que a criança nasce, né, até a idade universitária, né, você pode estar investindo nessa conta. Só que ela tem algumas características que transformam em muito atrativas para todo mundo. É isso que eu falo. O pessoal que está assistindo o vídeo quer isso saber que vocês têm que entender. O pessoal que está assistindo o vídeo está querendo saber o que o governo faz para ajudar. Qual que é o benefício? Qual que é o pulo do gato? Todo mundo aqui no Canadá, né, vai ter direito, né, a ganhar 20% do dinheiro que você coloca, né? Respeitando alguns limites que a gente pode falar, mas 20% do dinheiro que você coloca, o governo dá como um grant, né? Que é um bônus. Se eu coloquei 100 dólares, o governo vai lá e coloca 20 dólares a mais nessa conta. Tem algum investimento que paga, remunera? Não, 20% é um retorno garantido, né? Garantido não existe, né? 20%. Né? Então o governo vai lá, você coloca, aliás, vamos por esses 100 dólares, né? E o governo vai lá e coloca, né? Geralmente no mês seguinte, né? Ele te dá 20 dólares. Então, ou seja, você já sai de largada tendo um retorno de 20% sobre o seu investimento.
Que mais? E existe ainda algo melhor ainda para quem é de, o que eles chamam de low income, né? Que quem tem renda familiar abaixo de 49 mil dólares por ano, né? Que seria menos que 2 salários mínimos por família, mais ou menos. Que seria um salário mínimo de $2.000, com $2.000, 4 vezes 12 dá 48. Mais ou menos isso. É perto dali, né? Então, até 49 mil dólares, né? Você ainda recebe uma coisa que chama bonds, né? São os educational bonds, né? Que eles dão para que te dá um auxílio para você começar nessa conta. Se você está nessa faixa de renda, quando você abre a conta, o governo vai lá e te dá esse bond de $500. Então, vamos dar um exemplo. Você no primeiro ano, você estava nessa situação de low income, por exemplo, você foi lá, abriu uma conta Todo mundo de chega aqui, quase chega como low income, a maioria, né? Que não vem com emprego. Exatamente. Tem uma série 90% das pessoas. Sim, uma série de características. Né? Eu mesmo, quando cheguei, quando eu abri, eu estava nessa situação. Então, o que acontece? Low income é a sua situação aqui, não é a sua situação no Brasil. Exatamente. Fecha parêntese. Exatamente. Você vai ser do jeito que você declara o seu imposto de renda aqui e tudo mais, e esse valor do seu imposto de renda que vai determinar os 49 mil de máximo, né? Então, quando você abre a conta, você está nessa situação, o governo vai te dar $500 de bônus. Então, ou seja, vamos supor, você colocou $100 no primeiro ano, você ganhou o quê? Você ganhou os 20% de bônus do governo, foi para 120 e mais os 500 desse bônus. Então, ou seja, com $100 que você começou com essa conta, você já vai terminar o ano com 620, mais eventual retorno, né? Juros, retorno de investimento que você teve. Então, ou seja, essa é a parte que o governo contribui. E além disso, tem mais um outro benefício, que essa conta, o dinheiro cresce dentro dela sem pagar impostos. Ela é blindada. Ela está blindada, exatamente, eles chamam de tax sheltered accounts aqui. Então, ou seja, esse dinheiro você até quando chegar o momento de retirada, você não paga, mesmo ganho de capitais. Por exemplo, você comprou a ação, pegar um banco canadense aqui, por exemplo, do RBC. Você comprou por $100 essa ação e você vai vender lá na frente por 200. Esse 100 que você teve de ganho de capital, se fosse uma conta comum, você pagaria imposto de renda sobre esse valor. Aqui, no RESP, você não paga esse imposto de renda. Na verdade, só o estudante, quando for retirar esse dinheiro, é considerado renda tributável para ele, quando já estiver na faculdade. Tá. Então, ou seja, e também geralmente o estudante, ele está num patamar de imposto de renda, como ele não tem renda, muitas vezes, na maioria dos casos, ele já está também num patamar de imposto de renda muito reduzido. Então, na prática, muitas vezes o estudante vai tirar esse dinheiro sem pagar imposto. Então, o dinheiro cresceu sem pagar impostos, vai ser retirado pagando o mínimo de imposto, talvez nem pagando impostos, e além disso você vai ter esse auxílio do governo canadense durante Isso me faz entender então que o governo canadense está preocupado com a educação, ele já quer garantir que o maior número de pessoas tenham acesso à educação de qualidade, então ele já está tipo assim, dando um alerta desde lá quando nasce a criança, e investe na educação. Se eu ajudo seu filho, você ajuda o país. É mais ou menos isso. Até porque a criança, via de regra, ela vai ter acesso à educação pública, né? Até a high school, né? Então, ou seja, você não está pagando pela educação até os 17, 18 anos desse jovem, né? Então, é um período que justamente é o ideal para você ir guardando um pouco todo mês, para quando chegar à faculdade, não ter que pagar aqueles 10, 15 mil dólares por ano, né? Então, essa é a ideia, que você se programe durante a vida dessa criança e jovem, para quando ela chegue no momento da educação superior, ela já tenha um auxílio substancial, né? Se você conseguir se programar bem, esse auxílio pode ser substancial para o seu filho. E quem que pode abrir uma conta de RESP? A RESP, ela pode ser aberta basicamente por... ela tem 3 atores, né? Ela tem o banco, né, que vai abrir a sua conta, processar a documentação, né? Banco, corretora, né? E você vai ser a pessoa que vai estar financiando, vamos traduzir para português, assim, a pessoa que está financiando, no caso, é o pai, geralmente, mas pode até ser um avô, essas coisas, não tem limitação nisso, né? E a criança também, ela tem que ter algumas características, né? Ambos, tanto o pai quanto o filho, né, precisam ter o SIN number, né, que é o CPF canadense, que é o Social Insurance Number. Exatamente. Quem me acompanha no meu Instagram sabe lá o que está rolando com o nosso aqui, a gente estava correndo atrás da atualização, é como se fosse o CPF. Eu diria que é até mais importante, porque você faz mais coisas com ele do que com o CPF no Brasil. Só que existe aqui algum lance de mudar o SIN number, se você
temporary resident, e aí depois vira um permanente, vai ter uma mudança. Exatamente. Bom, continua o assunto. Não, então aí você precisa ter o SIN number, né, para ambos, né, ambos precisam ser residentes, né, inclusive vamos pegar o caso do Joel. O Joshua nasceu aqui, ele é cidadão canadense, Canadense, né? Meu garotinho. Garotinho, então já tá lá, já tá com cidadania. Então, ou seja, o Joshua tá aqui, é cidadão, tem o SIN number. Daí o Joel vai ser a pessoa que vai financiar essa conta para o Joshua. O Joel, mesmo não sendo residente permanente ainda ou cidadão, ele pode ser a pessoa que deposita esse dinheiro, né? Você vai abrir a conta, né? Mas o beneficiário dessa conta, na verdade, é o Joshua. Então... E o beneficiário, então, precisa ser, no mínimo, PR. A legislação diz que tem que ser residente, né? Então, eu digo assim, no meu caso, que eu vim como PR, eu já era, né? E no seu caso, como o Joshua já é cidadão, né? Então, ele pode abrir. Eu acho que, assim, eu recomendaria as pessoas falem com o seu banco se seu filho estiver numa situação que ele não seja PR ainda ou cidadão, né? Para ver, porque a legislação ela diz assim, residente, né? Mas às vezes para residente para fins tributários é um pouco diferente da interpretação. Eu recomendo assim que a pessoa que, se seu caso for bem particular nesse, que você ainda está começando com seus filhos, ainda não chegaram no PR, você já queira começar, acho que eu recomendo que você fale com a instituição financeira que você escolheu, né? Tá. E dá para fazer isso em qualquer um dos principais bancos, direto? Os Big Five, que eles chamam aqui, né? Os grandes cinco maiores bancos aqui, né? Vou citar alguns exemplos, só por exemplo, o TD, RBC, BMO, Scotia, né? Esses grandes bancos, né? Eu gosto do Scotia. Scotia é bom para mexer no site, cara, é mais fácil, não sei porquê. Eu gosto bastante do RBC, sabia? Eu tenho também no RBC, eu gosto mas eu gostei mais do aplicativo. Mas a produção também é o equivalente ao Itaú, Bradesco no Brasil, né? Esses grandes Santander, esses grandes bancos. Então esses todos vão ter. E você pode fazer que nem eu faço, eu prefiro abrir, em vez de com um banco, eu abri direto com uma corretora de valores, uma corretora de baixo custo, né? Porque eu sigo uma filosofia de investimento, né, que chama Index Investing, né, que preza que você deve investir, entre outras características, né, investimentos que têm o menor custo possível, né? Então, geralmente eu escolho veículos de investimento, né? Fundos que eles paguem menos de 0,25 ao ano de taxa de administração. E bancos, especialmente os grandes bancos, eles vão te cobrar até 2% ao ano. Nossa. Mas lógico que isso, o banco te oferece mais serviço. No banco você pode sentar lá, chegar, tomar um cafezinho com o seu gerente. Cafezinho do povo com o gerente, eu gosto. Você conta a sua história, pede ajuda para fazer a papelada e tudo mais. E você paga por isso, naturalmente, né? Na corretora, você, de baixo custo, eu escolho a Questrade, que é que eu uso, eu tenho que ir lá preencher toda a documentação online, eu tenho que escolher os investimentos, tenho que fazer tudo. Então, assim, eu pago sua área também, muito não entende menos. disso. Sim, então, assim, é uma escolha que a pessoa vai ter que fazer, né? Então, existe limite mínimo e máximo de contribuição? Não existem limites mínimos, né? Mas para você se beneficiar, né, dos grants do governo, né, Esses grants podem acontecer mais de uma vez, além da abertura da conta? Quando você tem essa questão da abertura, na verdade é o bond, né? Que é aquele lá para famílias de baixa renda que nós falamos, né? Que eles podem ganhar esses $500 na abertura de conta, né? E depois mais $100 por mês enquanto eles forem em baixa renda. Então esse é um dinheiro que o governo vai colocar sem depender nada de você. Então mesmo que você esteja numa situação muito difícil aqui, mas você está em uma situação legal, se conseguir abrir a conta RESP, vai lá e abre porque o governo vai te ajudar, mesmo se você não puder. Então não deixe esse dinheiro na mesa, gente, não deixe esse dinheiro na mesa. Mesmo que você deixe uma renda, sei lá, de 30, 40 mil dólares familiar por ano, vai lá e abre essa conta que o governo sozinho vai colocar 500 de cara e depois mais 100. 100 por mês? Por ano. Por ano, né? Né? Então até atingir acho que 2 mil dólares é o máximo que você pode ter. Mas esse é o bond, né? O grant, que é o que vale para todo mundo, o governo te coloca os 20% dele até $500 por ano. Então, ou seja, se você colocar $2.500, né, do seu bolso, o governo vai colocar mais 500, que é 20% em cima de 2.500. Então, o máximo para você ter, para você otimizar o benefício do todo governo é 2.500 ao ano. Então, assim, o que eu recomendo para a pessoa, assim, mesmo assim, você fala assim, eu tenho 5 mil para pôr, então tudo bem, então coloca 2.500 nesse ano e 2.500 no ano que vem. Porque daí você pega $500 de grants do governo esse ano e 500 no ano que vem. E isso não é só para quem é baixa renda, tá? Esse é para qualquer pessoa que abra o RESP, que se enquadre nos critérios, né? Abra o RESP ou RSP? A ESP, isso. Então, se a pessoa abre essa conta, ela vai ganhar isso, independente da renda. E eu posso fazer essa conta aí para até quantos filhos?
Não tem limite de filho, então você pode ter... Não tem limite de Não filho. tem. Venha fazer filhos no Canadá, porque eles estão precisando de, no meu caso, de mão de obra. são aqui. 3 filhas, né? Quando eu cheguei, já eram 3 filhas, eu abri, né? E, inclusive, quando eu abri essa conta, né, para ela, a gente estava nessa situação que a gente era low income, né? Eu ganhei 500 por cada criança, né, do bond, né, lembrando que uma coisa é o bond, né, e depois a gente pode até colocar no vídeo aqui, para as pessoas, o nome certinho, né, acho que é Canada Learning Bond, alguma coisa assim, né, nós colocamos aqui no vídeo, a pessoa coloca no Além Google desses 20%, tem mais uma remuneração, a correção anual, juros? Na verdade, isso vai acontecer de acordo com o seu performance do seu investimento. Né? Se você colocou, por exemplo, uma renda fixa que rende 1% ao ano, você tem 1%. Se você colocou em ações, por exemplo, 10% ao ano, você vai ter 1% a mais, por exemplo. Né? E também famílias que estão em situação de renda menor, elas podem ganhar mais do que os 20%, tá? Mesmo no grant, né? Não é o bond é que o governo dá, independente grant é os 20%. Os 20%. Chama grant. Grant, isso. Que é o Canada Education Savings Grant, né? Que tem uma sigla. Tá. Nesse caso, nos primeiros 500 que você coloca por mês do seu bolso, agora vamos lá, se você tem renda familiar acima de 98, 99 mil dólares por ano, né? Você só ganha os 20%. Tá. Se você tem entre 98 e 49, 50 mil, você vai, nesses primeiros 500, o governo vai te dar mais 10%. Então, ou seja, você vai ganhar 30% nesse valor. Se você tem renda abaixo dos 49 mil, que nós já falamos, né, o governo vai te dar mais 20%, né? Então você vai ganhar mais 100. Então se você está, vamos supor assim, qual é o cenário mais otimizado com menos dinheiro? Se você, vamos pegar um cenário, né? Tá aqui o João, a Maria e tem o filho que é o Joaquim lá. Eles abriram o RSP, a gente viu todas as situações e eles estão numa situação de low income, de 49 mil. No primeiro ano eles vão lá e eles abriram uma conta. Colocaram $500, eles vão ganhar os 500, né, que eles vão ganhar de bônus, então já tem 1.000. Eles vão ganhar 20% iniciais em cima dos 500, né, mais 100, e eles vão ganhar mais um benefício de 20% em cima dos 500, que é a questão de baixa renda. Então, no primeiro ano, eles colocaram 500, eles vão acabar o ano com 500, mais 500, mais $200, né? Então vai acabar o ano. Você colocou 500, né, no primeiro ano e você vai acabar esse ano com 1.200 na conta, né? Então é o cenário melhor, digamos assim, possível para a pessoa. Né? Então talvez colocar um mínimo de $500 por mês para a maioria, por ano, perdão. $500 por ano para a maioria das pessoas, né, que é 40 e poucos dólares por mês, né, vai ser o cenário que você tirar mais desse bônus do governo. Mas se você quiser tirar o máximo de benefício possível, seriam os $2.500 anuais. Sensacional. E se um dos filhos, o meu filho, decide não fazer a faculdade ou college, né, lá na frente? Tá. Como é que faz com esse dinheiro? Então, aí são algumas situações, tá? Por isso que a gente até recomenda, né? Quando você vai pensar no RESP, né? A primeira coisa, o ideal é vocês pensassem quem tem realmente compromisso de ficar no Canadá, que os seus filhos vão estar aqui, você vai ser residente tributário canadense por esse período todo, tá? Mas o RESP ele é muito flexível, né? Para quem vai fazer faculdade. Deixa eu responder isso até um pouco antes. Você pode fazer faculdade, por exemplo, nos Estados Unidos, até no Brasil, em teoria, você pode fazer, né? E usar esse dinheiro. Se você ainda for residente do Canadá, né? Um pouco, tem muitas regrinhas assim que eu acho que foge um pouco do nosso escopo aqui. Mas assim, respondendo grosso modo, se o jovem não for fazer faculdade, se ele está... Vou usar o meu exemplo, por exemplo, eu tenho 3 filhas, elas estão num fundo conjunto, né, as 3. Se uma delas não for para a faculdade, eu posso usar esse dinheiro entre as duas. Se você só tem um filho, por exemplo, e ele não vai para a faculdade... Ele decide trabalhar com marcenaria, construir casa e não precisa fazer a faculdade, ele está faturando muito, o que acontece. Acontece, é muito comum. Aqui tem muita gente que não faz faculdade também. Primeiro você pode esperar, porque esse dinheiro, quando ele está crescendo tax-free, então ele pode ficar crescendo. Tem limite de tempo? Tem até, eu acho que na faixa de 35, eu não sei agora se são 30 ou 35 anos de quando você abriu a conta, né? Mas assim, é quando seu filho tiver mais de 30 anos, então isso é o que importa a pessoa saber. Geração canguru. Exatamente, você pode esperar até os 30 e poucos, vamos dizer, né? Se ele não for, você tem algumas opções, né? Você pode sacar esse dinheiro, né? Daí você devolver esses bônus que você recebeu do governo e ainda vai ser tributado nesse dinheiro, então você vai ser penalizado, né? Bastante. E você
tem uma opção para evitar um pouco disso, né, que você pode colocar para o seu RRSP, né, que é a aposentadoria. Então, assim, tem umas regras, você tem que preencher formulários, assim, mas esses casos, assim, que fogem um pouco da normalidade, daí realmente a pessoa tem que estudar bem como fazer isso, para evitar pagar muito imposto, né? Como eu falei, você tem opções, o dinheiro não vai desaparecer, se a pessoa ficar claro. Talvez você tenha que pagar muitos impostos nisso, ou talvez você tenha que colocar no seu fundo de aposentadoria também perdendo um pouco, né? Mas são casos que acontecem. Mas é bom a pessoa saber assim, que o dinheiro não evapora de lá se você não, legal. Então vamos para a pergunta principal aí. Se eu quero que o Joshua faça um college lá na frente quando ele tiver 17, 18 anos. Se eu conseguir colocar 100, 200 por mês, aí como que dá para pensar isso? Você tem uma estimativa? Isso, sim, é possível, né? Eu fiz umas simulações, até depois a gente pode colocar no vídeo aqui, né? Eu vou falar até do papel aqui, mas depois a gente coloca, eu mando o print para você colocar pro pessoal, né? Considerando investimentos de longo prazo, né? Você pode acabar se expondo um pouco mais a risco, né? Então você faz uma carteira, por exemplo, você pode estar 60% em ações, 40% em renda fixa, 80% em ações. Se a pessoa daquela que gosta de deixar débito automático no banco e não quer ficar operando isso, dá? Não, dá, ela pode escolher um fundo, né? Um banco, quando nós falamos, você só escolhe o perfil de risco, né? Quando eu digo isso, o banco já te oferece. Fala assim, você quer alguma coisa de perfil mais agressivo, por exemplo, 80% em ações, 20% em renda fixa, que é alguma coisa mais conservadora, né? De 50% a 50%. E aí você vai deixar lá e isso não, vai ser automático. É automático, né? Então, mas eu estou usando um exemplo só para dizer assim, que eu fiz a simulação como se esse investimento rendesse 0,5% ao mês, né? 6% ao ano. Então, se você, por exemplo, colocasse $50, e aqui eu peguei o cenário mais restrito, que você não está numa situação de renda mais baixa, então você não vai ganhar nenhum dos bônus que nós falamos, e você também vai ter, do período inteiro, você não vai ter aquele adicionalzinho em cima dos 20 que eu te disse, em cima dos primeiros $500. Então, assim, o cenário mais restrito eu peguei para fazer essa conta. Se você ficasse por 10 anos colocando 50 por mês, né, e o governo vai te dar daí mais $10, né, vai ser 60 o investimento, né? Por 10 anos você ia ter mais ou menos 9.800, quase $10 mil colocando 50 por mês. Se for em 15 anos, você vai ter 17.400. Joshua está com 7 meses, eu tenho o máximo. Então vamos pensar em 17 anos. 17 anos. 17 anos você vai ter mais de $21 mil, né? Nessa conta, quando chegar a época do Joshua fazer faculdade. Se eu colocar 100. Se eu colocar $50 por mês. Então nem adianta colocar 100, porque não vai ter a faculdade tão cara. 100, por exemplo, se você colocar 100 por mês, né, e ficar 17 anos, né, colocando 100 por mês, com esse retorno de 6% ao ano sobre o investimento, novamente, né, são $42 mil. Lógico que tem inflação nisso tudo, que às vezes você vai ter mais que 6% de retorno, um pouco menos, né, mas na média, assim, retornos reais, contra a inflação, se tiver 6%, em valores de hoje seria 42 mil, né? Lógico que o custo da educação superior, né? Se colocar 100 por mês, né? 100 por mês, 17 anos, falando do Josh, agora eu chego em 42. E a gente colocou aqui os números mais ou menos de um curso, um college, aqui por ano, só que daí a gente não está falando do aluno internacional. Você está pesquisando college aí, você vai ver um valor muito maior. O Joshua já paga como doméstico, né? Então a gente está falando de 7.500 a 10 mil por ano. Um college aí de 2 anos vai dar uns 20 área mil. Mais business, assim, áreas mais baratas. Vai dar uns 20. Eu acho que na minha faculdade lá é abaixo ainda, vai dar uns 15, 12, mais ou menos. É que teve alguns reajustes. É tipo 1/3, mas eu não sei se é 1/3 em todos os lugares. Mas esse dinheiro só pode ser usado para a faculdade ou para tudo que engloba educação ali? Não, pode ser usado. Vamos pegar até um exemplo aqui, por exemplo, até para falar para o novo pessoal, vamos pegar os 17 anos do Joshua. Se o Joel colocar os 50 por mês, vai ter 21 mil. Se colocar 100 por mês, vai ter 42. Vamos supor que ele colocou 100 por mês, né, nesses 17 anos e deu $42 mil. Vamos supor que o Joshua vai fazer um curso, né, que custe, vamos jogar aqui 10 mil por ano, né? Ele faz um curso de 3 anos, por exemplo. O college vai ser o diploma 2 anos e aí tem também as universities, que vão ser 4. Tem alguns colleges, por exemplo, você faz os 2 anos, você consegue ir para a university fazer os outros 2 e complementar. Mais ou menos. Tem alguns cursos de 3 anos tem curso também. de 1, que seria o certificate, o de 3 eu não sei o que é.
E aí tem o diploma de 2, que é o meu caso, e aí tem a University de 3. Deve ser University de 4, desculpa. E University de 4 anos. Tem alguns cursos também. Acho que se você buscar medicina que é 5, se não me engano. Isso, sim. Tá. Mas vamos supor, por exemplo, vamos colocar, então, vamos supor que ele faça um curso de 4 anos, né? E esse curso custe 7.500 por ano, né? São 30 mil e ele juntou 42. Na verdade, ele pode sacar os 42, não será os 30 mil só. Ele pode sacar isso porque o governo deixa você usar esse dinheiro também para pagar livros, para pagar todos os custos associados, né? Moradia, vai morar no campus, né? Então, na verdade, tudo assim, aqui o foco para você retirar esse dinheiro o jovem tem que estar matriculado numa instituição de educação superior. Mas ele não vai ficar fechando o boleto que você pagou com a quantidade, ele só precisa entender que está usando para aquilo. O governo acredita na pessoa. Sim, existe isso, existe a boa-fé, como quase tudo aqui no Canadá é feito com base na boa-fé, né? Lembrando que o governo te auxiliou, né? Que a grande parte desse dinheiro foi você que foi colocando lá também, né? Então, o governo te auxiliou nesse processo. Mas, vamos supor, se você precisa comprar livros, outras coisas, o jovem pode usar isso também. Não é só o boleto da faculdade, né? Isso é importante ficar claro para as pessoas. Legal. Quais que são as boas práticas para investir no RESP? Olha, eu acho que a primeira coisa é você começar o mais rápido possível. Então, logo você possa, para você aproveitar ao máximo desses benefícios, em especial nos anos que você está em renda, uma renda menor, né? A tendência é que com o tempo sua renda vai crescendo, né? Então, quando seu filho estiver com 13, 14 anos, geralmente você está num patamar de renda um pouco maior e seus benefícios dessa conta vão ser um pouco menores também. Então, já comece o mais rápido possível. Tá. Segundo ponto, seja consistente. Se você conseguir colocar só 50 por mês, fala pro banco, olha, coloca 50 por mês, tira automático da minha conta para eu nem perceber. Então, seja consistente, é o segundo ponto. E eu acho que o terceiro é escolha investimentos, né, que vão de acordo com a sua tolerância a risco, né, mas também pensando que é um prazo longo. Então, ou seja, você pode começar mais arrojado, né, com investimento maior em ações, e depois, quando está chegando mais perto da época do jovem para a faculdade, você vai aumentando em renda fixa, por exemplo, vai deixando em cash mesmo, em poupança, né, em savings lá dentro, né, para ajustar esse perfil de risco. Não vai chegar, por exemplo, a 100% em ações e falta um ano para o jovem ir para a universidade, aí cai 30% no mercado, por exemplo, você fica na mão. Mas ao contrário pode acontecer, se você deixar só num savings account, esse dinheiro praticamente não vai crescer, não vai chegar no 6% que nós falamos aqui, vai dar 1% por ano, por exemplo, se der, né? Então eu acho que assim, escolher investimentos de maneira inteligente, de acordo com essa tolerância e o risco e observando o prazo que você tem. E o quarto ponto, que eu acho que assim, escolha também veículos de investimento que te ofereçam um custo interessante, né? Que eu dei a opção até aqui de, por exemplo, em lugares que vão te cobrar 2% de taxa de administração ao ano, tem outros lugares que você consegue por 0,25%, 0,35% ao ano. Então, pesquise também isso, porque assim, você fala assim, 1,5% de diferença no ano não é grande coisa, mas quando você pensa em 15, 17 anos, né, esses valores eles vão se tornando relevantes com o tempo. Qual que é o maior erro de quem acaba tendo problemas investindo em um RESP? Eu acho que um erro que as pessoas muitas vezes fazem é não buscar otimizar os benefícios, né? As pessoas às vezes recebem um dinheiro do Brasil, por exemplo, vendeu um terreno da família e estava lá parado, assim, e a pessoa ficou empolgada, tinha 5 mil, colocar 5 mil para o meu filho aqui. Então, não, coloca 2.500 no ano, né? 2.500 no outro. Isso se você já está contribuindo, né? O governo, ele permite que você, se você ficou sem contribuir num ano, você pode catch up, né, no ano seguinte. Então, ou seja, se você não contribuiu nada no ano seguinte você pode colocar até 5 mil. Eu conseguiria fazer retroativo esses 7 meses, então. Se a conta já está... Não, depois que a conta está aberta, né? Então, a conta já teria aberta, né? Então, você... Então, eu acho que assim, mas vamos supor que a pessoa já está otimizando, já tem um filho lá, só está contribuindo 2.500 por ano, daí a pessoa recebe isso e quer colocar esse dinheiro. Não que ele continua crescendo tax-free, né? Mas às vezes tenta dar uma dosada nesse dinheiro para colocar isso. E eu acho que outro erro é a pessoa também ser muito conservadora no investimento, principalmente se a criança é muito nova, né? Daí você não vai se beneficiar de um eventual crescimento do seu capital que você poderia se tivesse exposto um pouco mais de risco, né? Lembrando que a gente está falando de 15 anos, então às vezes assim, conservadorismo demais no começo é tão ruim quanto ser arrojado demais lá na frente. Então assim, é uma questão de você ter uma sabedoria de gerenciar esse investimento com o tempo. E o que você faz no caso das suas filhas?
No meu caso, assim, como minhas filhas, elas estão, a mais velha está com 12, né, a mais nova com 8, e eu administro tudo num bolo só, né. Então, no meu caso, como eu disse, eu uso a Questrade, né, que é uma corretora de baixo custo, né, porque daí eu consigo baixar o meu custo, mas eu preciso estar lá mais ativamente gerindo, né. Eles têm umas opções que eles também colocam automático como se fosse um fundo de banco, tá? Você não vai ser só aquele, como eu disse, o cafezinho, aquela ajuda inicial, mas eles podem colocar recurring na sua conta, né? Todo mês você também vai lá e debita os 50, 100, 200, quanto você quiser. Mas eu, como elas ainda estão há 5 anos, pelo menos, na faculdade, eu estou tentando deixar ali 75% em renda variável, 25% em renda fixa, né? Então, e eu tento também ser o mais difícil que seja, eu tento ser consistente nos aportes também para as crianças não terem um recurso, né? Entendi. Não, boa. Cara, é sensacional pensar que o governo dá esse auxílio, eu posso já ir me organizando e com 50 por mês eu pago o college dele lá, né? Eu já tenho a educação pública que é boa, Sim. né? Que é decente, que é legal, que eu não preciso me preocupar. E aí, 50 por mês, lá na frente ele já faz a faculdade, então a educação do meu filho praticamente está garantida. Acho que eu vou fazer mais filho. Não, já estão dando aqui o estímulo já para começar. Eu sempre falo que um dos planos nossos é vir aqui e ter uma família grande, né? Eu falava que eu queria ter uns 3, 4 filhos. Mas depois desses últimos 6 meses agora, meu amigo, o baque foi grande. Mas que tá sem auxílio da família, sem ninguém aqui, cara, nossa. Eu falei, meu Deus, não, mas depois que a criança já faz os seus 2 anos ali, você já vê que já dá, e é bom ter um amiguinho para brincar, irmãozinho. Não, sensacional. Bom, vamos para as perguntas finais aqui. O que você acha que os brasileiros devem fazer para garantir a educação superior dos filhos no Canadá? Eu acho que, primeiro, assim, eu acho que a gente tem um erro, talvez, do imigrante, assim, de pensar muito no imediato, porque a gente está, às vezes, matando um leão por dia. Você vai comprar o seu primeiro carro, o seu primeiro emprego, a sua primeira casa, né? Eu tô nessa... Depois pro PR, né? Mas vamos supor assim, que você passou essa fase aqui, no seu caso, por exemplo, né? Vem o seu PR, né? E seu filho tá bem novo, Espero né? que esse vídeo, a hora que colocar no ar, já esteja com o PR, porque eu posso receber esse e-mail a qualquer momento. Aquela ansiedade. Muito bom. Então é isso, eu diria assim, evita o risco de não agir. O risco que eu acho que as pessoas têm que evitar é isso, é não agir, é ser muito passivo em relação à sua vida financeira, né, nesse caso, né, e você nem que seja com pequenas quantias, como nós falamos, você não investir, você não ir atrás, você não buscar conhecimento, você não se movimentar para que as coisas aconteçam. Então, eu acho que assim, o erro primordial que a pessoa vai fazer é ficar parada e não fazer nada. Então, assim, a partir do momento que você já tomou essas primeiras providências, cara, você está em condição de começar, isso comece. Não espera para daqui o ano seguinte, daqui 2 anos, não, começa logo, mesmo que seja com um pouquinho e seja consistente. Na sua percepção, quais são as maiores barreiras que impedem as pessoas de pouparem com mais assiduidade e regularidade? Olha, eu acho que o fato das pessoas das pessoas acharem que investimento é difícil, né? O que é uma coisa só para rico, né? Por exemplo, né? Eu acho que é uma barreira, uma coisa que foi inculcada lá aos nossos pais, assim, ainda mais na época de hiperinflação no Brasil, confisco de poupança e tudo mais. A pessoa achava que o investimento era só imóvel, né? Por exemplo, né? Então eu acho que um desafio é esse, né? A gente vencer essa barreira, né? Que no Canadá tem muita segurança jurídica, tem uma tradição de mercado de capitais muito boa, né? Então a gente vencer esse medo, talvez, né? Esse medo e esse preconceito, né? Eu acho que é uma coisa que muitas pessoas ficam paralisadas nisso, né? As pessoas ficam com medo, né, de começar, então elas não começam, é uma coisa que vai ser boa. A gente fala assim, o governo vai te ajudar, tá todo mundo torcendo para você para dar certo. Ninguém tá lá para te prejudicar, então tenha coragem, vai lá e faça. Né? Legal, eu acho que o imigrante, às vezes, ele acaba esperando resolver toda a vida e leva 4, 5 anos aí para ele se resolver aqui, para começar a pensar nessas coisas, né? Até o assunto da aposentadoria, né? Que eu gravei o outro vídeo com o Emerson, que eu super recomendo que vocês assistam o vídeo também. Emerson é gente boníssima falando isso, amigo nosso também, gente finíssima. Explicou tudo certinho lá, uma das coisas que ele fala é isso, por que já não começar a aposentadoria antes aqui? Já vai, então junta isso, o plano de estudo para os filhos e começar
Começar antes. É melhor começar com um pouco do que não começar. É. Isso é uma coisa que eu acho que eu sempre digo para as pessoas, né? Começa, nem que você comece com um pouco, mas seja consistente. Com o tempo você vai crescendo, sua situação vai melhorando. Então, assim, mas tente vencer. Eu acho que a primeira barreira que a pessoa vence é essa, é sair do imobilismo. A pessoa tá imobilizada, não faz nada. A partir do momento que você começa a dar os primeiros passos, as coisas vão acontecendo. Boa. Assunto muito bom, acho que muito rico. Imagino que as pessoas aí vão se beneficiar disso aí. Queria agradecer o seu tempo. Pessoal, então chegou o final do vídeo. Vocês já sabem onde encontrar o Daniel. Vai lá no Instagram, Canadá Simplificado. Inclusive está chegando agora a época de fazer imposto de renda aqui no Canadá, né? De pagar ou de receber, né? Dependendo da pessoa, depende da situação. Talvez eu receba algum pouquinho ainda, porque eu paguei o college lá bastante, daí tem um crédito bom. Bastante. Ele e a esposa Jamine, eles fazem imposto de renda aqui. Se você está precisando, então, de imposto de renda ou de alguma assessoria na parte financeira, de impostos, essas coisas, eles podem te ajudar. Vou deixar o e-mail embaixo na descrição desse vídeo. Entre em contato com eles através desse e-mail aqui, que eles vão dar uma força. Daniel, obrigado pelo seu tempo e a gente se vê numa próxima aí. Muito obrigado, Joel. Muito obrigado, amigos do Tio Canada. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Até mais. Tchau.